Shalom, pessoal. Bom dia. O dia tá claro, limpo hoje, maravilhoso. E hoje eu quero trazer uma palavra que falou muito no meu coração sobre essas questões, né? Que a gente vive hoje nessa atualidade, né? Dificuldades, né? Com problemas dessa pandemia, dificuldades com relação a essas crises financeiras, dificuldade com estabilidade política, né? Com questões de ideologia, guerras ideológicas e muitas outras coisas que hoje cercam a nossa vida de uma forma, né, vamos dizer assim, como nunca antes. Mas antes da gente partir para aquilo que, né, que é a essência do vídeo, quero indicar aqui o canal de uma parceira nossa, amiga. Ela chama Regiane, então ela está nos Estados Unidos, Regiane Porto, USA, e o canal dela vai trazer para você dicas, né, sobre documentação, né, nos Estados Unidos, questão de você ir para lá, as leis, né, americanas e diversas outras coisas com relação, né, a morar nos Estados Unidos, a estar lá. E é muito interessante, né? E também outras dicas também. Então siga lá no canal dela, o link está aqui na descrição. Então, o que eu quero tratar com vocês hoje está no livro de Esther, tá? Não é a história de Esther, mas está no livro de Esther. Na realidade, eu quero falar sobre um irmão nosso, né, vamos dizer assim, que era tio de Esther. O nome dele era Mardoqueu, né? Na realidade, isso no aportuguesado. O nome dele a pronúncia é diferente no hebraico. Mas Mardoqueu, ele era tio de Esther. Na realidade, o nome dela, né, era Hadassah, o nome hebraico. Mas Esther foi o nome que ela pegou ali nos medos e nos persas. Então, não vou entrar no mérito aqui de Esther. Mas Mardoqueu, quando ele tem acesso ali livre ao palácio, né? Então tem acesso livremente ali ao palácio. Ele era com certeza alguém que fazia parte ali uma parte da nobreza, ok? Porque só quem era colocado cativo para ir que foi cativo para ir para Babilônia eram nobres em Israel, ok? Então ele não era qualquer um. Começa por aí. Então ele servia ali ao rei. E, obviamente, tinha pessoas hierarquicamente falando acima deles. E, então, se levanta Ramã. Ramã, a história é interessante. Ramã, ele era descendente direto de Agag, ou Agag, a pronúncia correta aí, Agag, por isso ele era agadita. Ele era filho de Ramedata. Então, ele era da linhagem do rei, que está lá em 1 Samuel capítulo 14, que Saul se recusou a matar, ou seja, ele levou o rei, né, dos amalequitas e a rainha, obviamente, para poder, né, servir a ele lá, vamos dizer assim. Ele desobedeceu a Deus. Samuel então mata Agag, ok? Mas a mulher dele fica viva e ela estava grávida. Então nasce dali então uma linhagem, por isso ele é chamado Agagita. E por isso Ramã, provavelmente o nome dele persa era esse, a gente não sabe o nome mesmo de fato dele, mas Ramã, ele tinha literalmente na sua linhagem um ódio, né, ao povo israelita, ok? Ao povo israelita. Ele carregava isso, na realidade, o povo judeu ali, né? Então ele tinha esse ódio já que foi passado por gerações. Então ele não estava fazendo aquilo simplesmente por fazer. Ele é declarado inimigo. Então o que acontece é que Mardoqueu, por ser judeu, né, ele é declarado servo do Deus Altíssimo, do nosso Abba, o Todo-Poderoso, Yahweh, ok? O nosso Elohim. E por conta disso, ele não se dobra diante de Ramã, como era, né, o costume dos povos ali, né, que se dobravam em reverência àquele que era acima deles, ok? Ele só era abaixo do rei persa. E por conta disso nasce já aquele ódio, né, que já existia, brota no coração dele de novo. E por causa de um homem, Mardoqueu, ele resolve exterminar todo mundo. Não, eu vou matar todos os judeus. E então arquiteta o seu plano. Estou resumindo a história aqui. E ele marca o dia 15 do mês tal, que não me lembro agora o mês, mas era um dia 15, 15º dia do mês tal, né, todo mundo está liberado, foi selado com o anel do rei, para poder se levantar e matar os judeus. Eles não podem se defender, eles não podiam pegar em armas, eles tinham que se render e iriam ser mortos. Então o próprio Mardoqueu, sabendo disso, ele conclama então um jejum
a todos um pouco. E ele recorre então à rainha, a Esther. Ok? Ok. Mas é exatamente isso, né? Por mais que haja ali as interações, a Esther fala assim, eu não posso fazer nada. E ele sabendo que Esther, o máximo que podia fazer, porque quando algo é editado, ou seja, que é chancelado com o anel do rei, ela é uma lei irrevogável. Era o costume, está escrito lá no livro de Esther, você pode ler lá. Então o próprio rei não podia revogar aquela lei, mesmo com vamos dizer assim, com algo que fosse pedido de Esther. Mas e aí tinha outro algo agravante. Esther não podia entrar na presença do rei se ela não fosse convocada. Porque tem isso, entende? Ali não era igual aos tempos de hoje, a mulher faz o que quer não, meu querido, né? Ela só poderia entrar se ela fosse chamada. Então, ela então convoca todos os judeus, pede para Mardoqueu, ó, vamos jejuar, porque Mardoqueu já estava em jejum, pano de saco e cinza, né? Pano de saco jogando cinza sobre seu seixo, se humilhando, ele estava se humilhando. Então ele convoca todos os judeus para isso. Ele chama a atenção de todos, porque o edito foi pregado em todas as 127 províncias, porque o reino se estendeu até a Índia e a África. O reino persa era muito grande, então ele tinha domínio sobre muitas nações e havia judeus espalhados por ali. Então ele conclama todos para um jejum. Na realidade, Esther conclama todos para um jejum, 3 dias, sem comer e sem beber nada. Ela e suas servas, inclusive, para ela poder entrar na presença do rei e ser aceita. Então ela acha graça aos olhos, estou resumindo a história. E qual é o intuito dela? Chamar o rei, certo? Para um banquete. Falar, o rei para um banquete, porque ele fala, até metade do reino te darei, né? Ela achou graça aos olhos do rei. E então, ela chama o rei para um banquete e também chama Ramã, sabendo que ele era o responsável por editar essa lei para exterminar os judeus, né? Por conta dessa herança que ele tinha, né, dos seus antepassados, pelo seu ódio a esse povo. Então, o que acontece aqui? Quando Deus te exalta, agora que eu vou entrar, né, no assunto. Naquela noite, então, do banquete, resumindo aqui, na noite do banquete, ela ia pedir alguma coisa, mas com certeza, né, o Espírito de Deus fala assim, não, amanhã eu te falo a petição, se for achar graça aos seus olhos, eu vou fazer um outro banquete, no outro dia. Vou fazer um outro banquete, então você volta, mas a Ramã está convidada, porque a noite foi agradável, tiveram a noite agradável. E quando Ramã sai dali, ele se depara com Mardoqueu ali, né, no pé do palácio, e ele não se dobra, as outras se dobram diante dele, mas Mardoqueu permanece da forma que está, e aquele ódio cresce no coração dele, é para você ver, né? E ele chega em casa, compartilha com a mulher dele, a mulher fala, faça uma forca de 50 côvados de altura, ou seja, 20 metros de altura. Você pensa, uma forca com 20 metros de altura é mais ou menos um prédio de 10 andares, só para você ter uma noção. Enforca ele lá, e aí como amanhã você vai ter com o rei, mas a rainha, o dia foi agradável, a noite foi agradável e tudo, então você enforca ele lá. Ok. Só que ele não consegue esperar até o outro dia de manhã. Naquela mesma noite, né? Naquela mesma madrugada, ele resolve ir ao rei. Só que o rei, como teve insônia, ele chama alguém para ler. E aí entra o X da questão, né? Quando Deus intervém e te honra, ele te levanta porque você se humilhou. E ali Deus abate soberbo, mas exalta os humildes. E é assim que funciona o reino dos céus. Você quer ser grande? Se humilhe. Agora, quando o rei perde o sono ali, tem aquela questão da insônia, alguém é chamado para ler algo para ele, né, os servos ali. Aí ele começa a ler exatamente, irmãos, não é uma coincidência, é a exaltação de Deus. Exatamente na história onde Mardoqueu, né, ele entrega uma conspiração, né, de 2 espiões que estavam ali na corte com o intuito de matar o rei. E quando ele entrega esses espiões aí, ele salva a vida do rei. Aí falou, peraí, quem é essa pessoa que me salvou? Olha como Deus exalta. Foi o fulano de tal. Foi feita alguma coisa para ele? Ele teve uma nobreza? Ele foi honrado? Ele falou, não. O que eu faço? Aí, quando chega Ramã, que já tinha mandado construir a forca, que ia ficar pronta no outro dia, isso na mesma noite, depois do banquete. Olha isso. E aí o rei faz a pergunta, o que o rei pode fazer para honrar alguém que agradou a ele? Aí na hora, olha como é que é, ele pensou que estava falando dele, falou, quem, né, poderia ser mais importante no reino do que eu sou abaixo do rei. É óbvio que o rei está falando isso, que quer me honrar, né? Aí falou, faz isso, põe ele em cima do cavalo, veste sua melhor veste, pega o seu cavalo real e desfila e fala assim, e assim Deus, assim o rei fará com aqueles que, né, forem fiéis ao rei e o que o rei quer honrar. Olha isso.
Aí o que acontece na história é simples, né? Ele fala assim, então tá bom. E quem que... você pega alguém da sua confiança e pede para ele fazer isso, ou seja, um dos seus príncipes. Ela fala, então tá bom, eu quero fazer isso com Mardoqueu, que aconteceu isso e isso lá atrás. Você pode fazer isso por mim, porque você é o meu homem de confiança. Quando Deus quer honrar alguém, nada impede, meu querido. E aí ele é obrigado a pegar o Mardoqueu, que ele ia enforcar naquela forca, colocar no cavalo e sair declarando assim, o rei fará com aqueles que querem, né, ser honrados por ele. E eu imagino a cara dele, né? Na minha cabeça aqui, eu fico imaginando a cena. Brota na minha cabeça uma cena. Mas não fica por aí, né? Naquela mesma noite, né, aí ele vira o dia, ele conta para a esposa dele e tal. E ele fala assim, não, eu vou ter que falar para o rei, porque né, o que está acontecendo assim, assim. E fala, ó, esse cara aí, assim, assim, assim. Então ele arquiteta o plano para pedir para enforcar ele naquela forca na outra noite, na segunda noite do banquete. Só que quando chega na noite do banquete, Deus dá sabedoria para Esther e ela não pede nada a não ser a própria vida dela. E ela falou, mas quem... Aí na noite do banquete, Ramã lá presente no banquete. Mas quem editou essa lei? Aí falou assim, quem foi o responsável por essa lei? Ah, foi o seu príncipe aí, Ramã, ele, ó, que tá aqui. E eu só tô pedindo pela minha vida. E na hora o rei sai, né? E Ramã já percebe, tô lascado. Tô lixado. E é exatamente isso que acontece. Ele é enforcado na forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu na noite anterior, que ele foi obrigado a honrar. Ele morre na própria forca. E o interessante não é isso. Ele pega o anel real e passa para Mardoqueu. Ele reconhece, fala, Deus é na vida desse homem. Esse homem não buscou coisas grandes. Ele buscou se humilhar na presença do Criador, na presença do Abba, do Pai. Porque é assim que o Senhor é. Ele é humilde e nós devemos ser humildes. A palavra humilde vem da palavra humus, significa terra. Ou seja, quando a gente decide descer ao mínimo, ao lugar mais baixo, que é a terra. Ou seja, voltar às origens. Porque o homem foi feito do pó da terra e ao pó tornará. Ou seja, eu volto à minha origem. Eu volto àquilo que eu fui criado para ser, um só com o Senhor. E eu me humilho, eu me rendo ao Criador. O próprio Criador te exalta. Ele gera caminhos. Ele abre caminhos nos desertos para honrar a sua vida, a minha vida. Então, uma mensagem que eu quero trazer para nós hoje. Não perca a oportunidade de Deus justificar e honrar a sua vida. Porque se você procurar se justificar e você buscar a honra por si próprio, isso precede a ruína. Porque os altivos de espírito, né, a altivez precede a ruína. Entende? A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito a queda. Mas aqueles que se humilham serão exaltados. Está em Provérbios. Entende? Então, a humilhação não é algo ruim. Entenda isso. A humilhação é algo celestial. A grande questão é que nós somos controlados por nosso ego. E o ego atrapalha Deus fazer aquilo que é perfeito em nossa vida. Por isso que eu dei o título dessa mensagem isso. Quando Deus te exalta ou quando Deus te honra, é perfeito. Há uma perfeição, né? A gente não fala assim, uau! 2 dias atrás, porque isso que eu estou te contando aconteceu em 2 dias, depois de uma humilhação, de um jejum, de um reconhecimento que nós somos pó na vida de Mardoqueu. 2 dias. Entende? 2 dias. Deus pode mudar a sua vida em 2 dias, ou em 3 dias, ou uma semana. Não determine tempo. Simplesmente não perca tempo. Se humilhe na presença do Senhor, porque Ele, ao seu tempo, te exaltará. Amém? Shalom.